Olá pessoal, chegando aqui para mais uma videoaula da nossa disciplina de auditoria e segurança de sistemas, tá? Nessa videoaula vamos começar aí a instalação do servidor Proxy Squid. Vamos fazer uma instalação e uma configuração básica, tá bom? E essa videoaula vai ser dividida em duas. Essa primeira parte é apenas teórica e a segunda parte a gente vai colocar a mão na massa e fazer na prática, tá bom? Essa aula é extraída do capítulo, se não me engano, 2 e 3 desse livro aqui, Squid Proxy Server, tá? Beginner's Guide. Esse livro, se não me engano, está disponível em PDF no site do Squid, tudo bem? Então vamos lá. Então o Squid Proxy, como vocês bem sabem, ele é um proxy, vai atuar como um proxy da nossa rede aí, tá bom? Ele tem versões estáveis entre a versão 3 e 5, e aí variando, 3.1, 3.2, 5. A versão que a gente vai estar utilizando no nosso tutorial é a versão 5.0.4, é a última até a data de hoje, tá? Hoje é dia 11 de novembro, 11 de 11 de 2020, tá bom? Estamos utilizando a última versão disponível, tá? Aqui eu explico para vocês não utilizarem o root para download, aqui tem o link para fazer o download do espelho de rede. Então basicamente o que a gente vai fazer essa instalação, né? Como que a gente vai fazer? Você vai logar como usuário comum e você vai acessar a pasta. Você pode salvar em qualquer lugar, mas nesse exemplo aqui a gente está salvando na pasta do usuário, tá? Dentro dessa pasta do usuário a gente cria uma nova pasta chamada Downloads, entra nela e faz o download aí do Squid, tá bom? É o link aqui do Squid, tem disponível, você pode entrar lá no site e verificar outros espelhos de rede, caso você queira, ou outra versão, tudo bem? As configurações mudam muito pouco, certo, pessoal? A maioria das configurações que serve para a versão 3 serve também para a versão 5, então não vamos nos preocupar com isso, tá? O comando para extrair, tar-exvf, squid 5.0.4.tar.gz, lembrando, tar é um arquivo empacotado e o gz é o compactado dele ali, tá? Para quem não tem muita familiaridade com esse comando aqui, né, como essa é uma aula teórica, o Z é para trabalhar com o GZ, né, que é o gunzip, esse é o algoritmo do gunzip. O X significa que a gente vai extrair, o V para mostrar no terminal enquanto isso, e o F para forçar a barra aí, caso ele não queira extrair, tá bom? Então, também para instalar o Squid, é necessário que a gente tenha aqui, não é obrigatório que tenhamos um usuário para o Squid. O Squid pode rodar como root, só que não é uma questão de segurança, não é seguro, tudo bem? Então o ideal é que você crie um usuário apenas para rodar esse serviço do Squid. E o ideal é que esse usuário também esteja dentro de um grupo específico e que não tenha acesso ao shell, tá? Então esse "-s/def/null" significa que mesmo que alguém consiga acesso a esse usuário Squid que a gente está criando aqui, ele não vai conseguir fazer nada aí no terminal, tá bom? Então usa "-dd -s/def/null", "-gsquid", que é o grupo que estamos criando aqui, tudo bem? É a configuração básica, né? Então lembrando que aqui a gente descompactou, né? Aí você vai entrar nessa pasta do Squid, cd espaço Squid 5.0.4, e aí você vai entrar nessa pasta e vai fazer a configuração básica dele ali pelo @configure, tá? @configure, mas existe uma série de opções adicionais, assim, só o @configure praticamente não vai te ajudar em nada aí, tá? Para você ver todas as opções, você pode digitar aí @configure espaço -- help, e aí bota essa barra normal aqui, pip, barra de condimento, barra reta, chamem aí como vocês quiserem, tá? Less, que é para poder mostrar a ajuda. O padrão mais comum é o -- ou -- também, tá? Prefix, e aí você coloca ali o diretório onde você vai fazer a instalação, tá bom? Isso aqui é comum para todo pacote que você vai instalar a partir do código-fonte. No entanto, tem muitas outras opções, e isso que é interessante, tá? Porque normalmente quando você vai ver um tutorial sobre a instalação do Squid, ele vai simplesmente jogar ali para você um comando ali sem falar muito qual é a função daquilo ali, né? E aqui a gente vai ver isso aqui na prática, como é que funciona aqui, quais são as opções, tá? Então, enable ICMP, tá? Então ele é útil se tiver mais caches na rede, ele habilita o protocolo ICMP, como vocês bem sabem, o protocolo ICMP é o protocolo do ping, tá? Então se você tiver mais caches na rede, ele verifica qual está mais próximo, que vai ter o menor tempo de resposta. Enable Store I/O, ele vai liberar aqui quais os
os módulos aqui de input e output, que é o sistema que você vai estar armazenando. Delay Pulse ativa o controle de banda. Usa da agente log, Header log, ele vai criar ali cabeçalhos de log, então todas as opções de log para a nossa disciplina, que é de segurança e auditoria da informação, é interessante, tá? Disable WCCP, ele vai desabilitar o Cisco Web Cache Communication Protocol, é o protocolo de comunicação de proxy do Cisco aqui, não faz a menor diferença pra gente isso, tá? Aqui também tem a versão 2 dele. Esse SNMP, se você desabilitar, provavelmente seu proxy pode ficar um pouquinho mais rápido. Entretanto, você perde aqui uma possibilidade de fazer um monitoramento da sua rede. Isso daí não é adequado, tá bom? Enable ARP ACL, esse aqui é legal também deixar ativado, porque ele vai permitir que você crie ACLs com base no endereço MAC dos clientes, tá? Enable Cache de gestos, compartilha informação com o cache vizinho. Enable Default ERR Language, vai definir o idioma das páginas, tá? Então a mensagem de erro que vai dar, então se a página não pode ser exibida, se o acesso é negado, ele define ali o idioma, são páginas HTML, você consegue também personalizar da forma que quiser, tá bom? Outras opções aqui incluem o Enable Linux Net Filter, que habilita o suporte para o iptables, que é muito útil também para um proxy transparente, para algumas opções como essa aí, tá bom? Também tem ali, que aqui a gente está trabalhando com o Squid em cima do Slackware Linux, tá? Mas existe aí as opções para você habilitar o IPFW, PF, IPFilter, são os firewalls padrão aí de sistemas operacionais BSD, tá bom? O Squid tem várias formas de autenticação, então Enable Alt, Alt Basic, Alt N, TLM, então são algumas opções ali para você poder fazer autenticação, fazer seu proxy autenticado, também é bem interessante, tá? Disable Translation, desabilita a tradução das páginas de erro. With the Full User, legal, vai definir o usuário padrão do Squid, a gente vai precisar disso porque criamos nosso usuário padrão como Squid, tá? With Logdir, o diretório de log, você pode definir. Se você não definir, ele vai colocar dentro de um /var/log padrão ali, tá? PID-file, você também pode definir o local do arquivo de PID do Squid, para também ficar mais fácil você gerenciar ele. E o With Large Files permite que você armazene arquivos de log grande, né? Senão ele vai acabar substituindo ali quando chega a um determinado tamanho, um determinado limiar, não me lembro exatamente qual é esse limite ali, tá bom? Bom, revisadas essas opções de configuração, a gente pode seguir aí com a instalação, tá? Então, /configure, a gente está utilizando todas essas opções aqui, poderíamos colocar mais, poderíamos colocar ali no caso da página de erro, a ordem não importa, tá? Não importa a ordem, você pode poder colocar esse prefixo lá no final, tudo bem? E você vai dar esse /configure com todas essas opções, make, isso aqui vai demorar, dependendo da configuração do seu computador pode demorar bastante, como eu disse, se a gente montar um firewall, um proxy, com Slackware no computador, se é essa função, pode ser um computador bem antiguinho, tá? Pode ser um computador aí com pouca memória, 128, 256 MB de memória aí é o suficiente, um processador, pode ser ressuscitar aí um Pentium 3, um K6, K7 aí, tá? Você consegue utilizar ele muito bem aí como um firewall, tá? E make install. Esse make aqui ele vai demorar um pouquinho, tá, pessoal? Então, dependendo da configuração do seu computador, pode demorar muito. Senão pode demorar um pouquinho menos, tá? Aqui, com um computador aqui com 1 GB de memória, demorou aí uns 30, 40 minutos, tá? Se for um computador um pouquinho mais lento, um pouquinho menos recurso, pode demorar mais. Bom, é só isso, aí o Squid está instalado e pronto para ser configurado, tá? Não dá para usar ele direto, tem que fazer uma configuração inicial dele, vamos ver. O arquivo de configuração dele vai ser o squid.conf, então todos os arquivos dele vai estar dentro desse diretório, etc squid. Então aqui eu tenho uma configuração mínima, a gente vai acessar etc squid etc, dentro dessa pasta squid tem uma pasta etc, ali dentro vai ter um squid.conf que vai ter algumas opções e vai ter bastante comentário ali, né? Então vale a pena guardar esse arquivo da referência, mas manter ele como backup, então vai ser squid.conf
a gente utiliza esse comando aqui para renomear ele, e aí vai sumir esse arquivo, a gente cria um arquivo do zero aqui, joesquid.conf, coloca esse conteúdo, é o mínimo para ele poder funcionar, tudo bem, pessoal? É o mínimo, tá? Nas próximas videoaulas vamos trabalhar mais sobre isso. HTTP port nem era necessário, tá? Porque por padrão, por default, a porta padrão do Squid é a 3128, que ele vai abrir no seu servidor. Aqui estamos montando aqui cache-dir, ele indica onde é que vai ser o nosso cache. Aqui a primeira regra, CL, e isso aqui provavelmente eu vou estar fazendo mais videoaulas aqui sobre as ACLs, tá pessoal? Isso aqui é bem legal e já teve comentários aí das nossas videoaulas do Squid com o Debian pedindo aí mais ACLs. A gente vai fazer mais isso aqui, tá? Então basicamente a CL é a instrução, esse rede local é uma variável, é um nome qualquer que eu defino, tudo bem? E aqui é CRC, que significa que eu estou indicando o endereço de IP. No caso aqui, o 9268.10/24 é o endereço da minha rede, tudo bem? Uma rede classe C. E aí, eu HTTP XSELO, rede local, ou seja, esse endereço, esse IP todo aqui vai ser liberado, tá bom? Então, toda essa rede aqui vai ter acesso. Ela funciona, as ACLs funcionam que nem o iptables, tá? É de cima para baixo. Então, se eu criar uma nova CL aqui, ACL, usuário, SRC, e aí um determinado IP qualquer aqui, ó, 92.68.1.32, 1.10 aqui, por exemplo, barra 32 aqui, porque é uma máquina, né? Então aqui, essa 32 aqui indica a master de subrede 255, 255, 255, 255, tá? Aqui com 2550. Então vamos lá. Aí vamos colocar aqui HTTP underline access deny usuário. Isso aqui não vai funcionar, certo, pessoal? Por quê? Como eu já liberei minha rede toda, e esse é o endereço IP que está dentro dessa rede, então ele vai ter acesso. Não adianta eu bloquear depois. Então se eu quiser bloquear esse cara e liberar todo o restante, primeiro eu bloqueio ele e depois libero o restante, tudo bem? Então é importante prestar atenção nessas ordens. Por enquanto não vamos bloquear ninguém, tá? E aí, antes de inicializarmos o squid, vamos modificar a pasta tc squid e /var/log/squid para ser pertencente ao nosso usuário squid e ao grupo squid, tá? Então, shawn, né? chawn, que é o change owner, né? squid.squid, /etc/squid e -r para que todos os subdiretórios também façam parte. A mesma coisa aqui para o /var/log/squid. E aí a gente vai criar o nosso sistema de arquivos do nosso cache. Vamos acessar etc squid sbin, que é a pasta que fica o executável, o binário aí do squid. E a gente executa ele, ./squid-z. E aí ele vai criar, tudo bem, ok, o cache ali, tá? E aí ./squid para ele fazer a execução. Nesse momento o servidor já vai estar rodando na porta, você pode verificar ali, né, nmap-p, qual porta que ele vai verificar, 3128 localhost, a gente verifica que ela vai estar aberta. Isso aqui é o teórico, tá pessoal? Você pode fazer a configuração dele ali, um servidor proxy, nas configurações da internet aí dos clientes, aí no caso do Windows, né, um exemplo, mas no Linux também tem essas opções, tá? E aí tem também HTTP port, tem algumas diretivas aí, tem alguns parâmetros opcionais, que é o tproxy, que é para trabalhar com transparência proxy, intercept para fazer interceptação das chamadas da internet para a porta 3128 e a cell, que é para fazer uma aceleração. Estou dando aqui para vocês pesquisarem sobre eles, se for interessante aqui a gente vai acrescentar no curso também, tá? E aqui para fazer um monitoramento básico dos logs de acesso, o Squid tem inicialmente dois logs, né? Então o access.log, fica lá no /var/log/squid access.log. Esse arquivo vai ter todos os acessos, então sempre que o usuário acessar um site que estiver acessando ali pelo seu proxy, vai registrar a entrada, vai dar o IP do computador que acessou, a data, a hora, quanto que foi transferido, quanto que foi otimizado. Então tudo isso aí vai ficar registrado nesse arquivo access.log e mais para frente a gente vai ver alguns programinhas para
melhorar a visualização desses registros, tá? E o cache.log são os dados aqui exatamente do seu proxy, a hora que iniciou, se caiu. Aqui é bem interessante, de repente pode ter algum tipo de problema aí na sua rede, ficamos sem internet, e aí você consegue abrir ele e verificar desde quando que isso aconteceu. Beleza, pessoal? Então essa aqui é a primeira parte teórica. A próxima videoaula vai estar aqui no canal também, a gente vai trabalhar a parte prática, vamos fazer tudo isso aí na prática, tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, sugestão, pode colocar aí nos comentários que a gente atende na medida do